Então, bom dia e obrigado por terem despendido este vosso tempo, ainda para mais para falar de um tema que nós nem gostamos e que assumidamente não gostamos, que é o dia 25 de Abril. Mas a questão de não gostarmos significa que não o celebramos, mas significa que o devemos invocar. E devemos invocar porque, ao mesmo tempo que contrariamos a esquerda não aceitando que escondam o 25 de novembro, não podemos fazer o mesmo, nem podemos legitimar o esconder do 25 de novembro se escondermos o 25 de abril, porque triste será o povo que esconde a sua história e que por isso não aprende com os seus erros. E nós devemos olhar para o 25 de abril e perceber de facto o que aconteceu. Se quisermos transferir isto para os dias de hoje, e se Salgueiro Maia fosse um influencer, eu trazia o discurso, eu sabia que não ia dizer nada do discurso. Se Salgueiro Maia fosse um influencer, isto hoje teria sido, ou o dia 25 de abril, seria algo que colocava-se umas frases poéticas bonitas, umas músicas escritas com um princípio de intervenção, não se dava tiros para o ar nem absolutamente nada, juntava-se uma pitada de cravos vermelhos, ficava assim algo que é romântico. E a esquerda tem-se apoderado deste romantismo para vender uma história fantástica e brilhante para tentar que seja um motivo de honra e de orgulho nacional o 25 de Abril. Bastava, no entanto, pararmos o TikToker, ou o TikTok, é assim que se chama, ou o Instagram do Salgueiro Maia, na parte em que entra a música do E Depois do Adeus, para percebermos que depois do adeus começava, e apesar de estar aqui o Presidente da Associação Nacional de Toureiros, não é isso que me vou referir, começava a tourada. E aquilo que aconteceu foi nacionalizações à bruta, esquecer tudo o que fizemos nas colónias, humilhar a nossa pátria, humilhar aqueles que lutaram pela nossa pátria, hoje designados ex-combatentes e que, fruto de uma iniciativa parlamentar do Chega, terão uns míseros 300 euros, porque deveria ser muito mais, mas tivemos que ser nós a repor alguma justiça histórica. E percebemos que a esquerda, durante estes anos, com as músicas de intervenção e os cravos e esta comunicação, esta propaganda que eles foram fazendo, criaram um sentimento nos portugueses que é culpa nossa aceitarmos que as coisas estejam como estão, que foi a desresponsabilização do povo perante a sua pátria. E o que fizemos foi aceitar que a partir de agora eles tratam de tudo, eles resolvem, eles assumiram a postura de Estado de todos, como se representasse o povo e não representavam, a terra a quem trabalha, a forma de... Eu partilho todos os anos no 25 de Abril um vídeo que eu acho excepcional quando eles vêm explicar o princípio corporativo da coisa e tentam explicar a um agricultor que ele agora dando a enxada, que a enxada é de todos e que tu não estás a perceber que isto sendo nós e é da cooperativa e a cooperativa e etc. E eles ganharam as ruas, eles ganharam o direito de protesto, eles ganharam o direito de achar que só eles é que defendem os trabalhadores, que só eles é que defendem quem trabalha, como se quem trabalha estivesse limitado àquela ideologia. Vamos ser sérios, se fôssemos pensar no comunismo como utopia, aquilo é brilhante, mas não passa disso, é utopia. Depois, quando vimos tudo o que o comunismo foi fazendo ao longo dos anos na história, percebemos que estamos a falar de uma ideologia que não tem outro nome. E eu estou hoje, ainda me dá mais gosto dizer isto, que é uma ideologia criminosa. Porque foi a ideologia que mais mortos representou. Porque agora podem... E quando olhamos para o conflito na Ucrânia, não vale a pena dizer que o Putin é comunista, não é um comunista, é um autocrata. Mas que o Partido Comunista Russo e os partidos comunistas, nós somos o único partido, o único país na Europa que ainda continua a ter um partido comunista. É algo fantástico. E
E quando olhamos para o conflito na Rússia, tentamos perceber, aqueles que se sentam aqui deste lado, não são vocês, são os que costumam sentar aqui na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, do porquê deles não terem tomado uma posição em relação ao conflito da Ucrânia, depois saiu-lhes mal. Percebemos que eles têm o sonho da ex-União Soviética, que foi responsável pelos gulags, os campos de concentração comunistas que tanta gente torturou, tanta gente matou. Fala-se do Holocausto, mas parece que não queremos falar do Holodomor, a grande fome causada pela antiga União Soviética, que acabou por trazer aquele mito de os comunistas comerem crianças ao pequeno almoço, porque a miséria, a fome e o canibalismo que dali resultou acabou por levar a essa decadência e degredo humano que aconteceu em terras ucranianas. Mas estamos a falar do 25 de Abril e eu falo da Ucrânia porque há uns dias atrás, estamos a 2, 3 dias de celebrar para nós um atentado à República Portuguesa, para eles enfocarem qualquer coisa, e percebemos que esta desresponsabilização do povo português tem dado a liberdade a esta esquerda de fazer aquilo que entende, como entende, e há uns dias atrás, na Assembleia da República, nós assistimos ao Partido Comunista não está presente. Eu cheguei a escrever nas redes sociais que por uma hora, nem que fosse durante uma hora, nós cumpríamos o 25 de novembro porque tirávamos os comunistas da Assembleia da República. Mas temos que pensar o que ali aconteceu, e antes de percebermos o que falhou no 25 de Abril, eu não vou falar da parte histórica, vou falar daquilo que hoje em dia, olhando para a conjuntura nacional, percebemos que muito do que falhou nos trouxe até aqui. E assistimos a partidos de pseudo-direita, eles dizem que não são de direita nem de esquerda, que são 3D, que ainda não percebi o que é, que consideram que o liberalismo é a ideologia que eles defendem, mas que de liberais pouco têm, porque todo o seu programa, tirando a parte económica, tudo o resto que tem a ver com a sociedade, defende exatamente o mesmo que o Bloco de Esquerda defende. Tem um ar mais cool, mais lavadinho, é verdade, e que acham que para ser liberais a única coisa que precisam de fazer é abrir 2 botões da camisa e vestir-se assim do ar descontraído, e que assumem o liberalismo na Assembleia da República. E os liberais esta semana fizeram algo para tentar criar ali um facto de comunicação que eu acho que representa muito da conversa que temos dado aos comunistas durante as últimas décadas. Quando a Iniciativa Liberal abandona a sala para não ouvir a intervenção do PCP, eu devo-vos dizer que na altura percebi que estamos a legitimar a saída do PCP para não ouvir os elétricos. Fazer o mesmo que eles fazem. Da parte do Chega, eles podem ter a certeza, nós nunca vamos abandonar a sala, porque se alguém tiver que abandonar a sala são eles, nós vamos bater de frente contra eles. A esquerda tem assumido tudo, e depois nós temos, mesmo sentado à minha frente, eu tenho as manos mortadas. E o João falava da Luar, e o pai delas, Camilo Mortágua, foi um dos operacionais da Luar. E assim mesmo os processos que quiser, um criminoso, porque quem comete crimes é criminoso, que vai passando à margem de tudo o que fez no PREC, o processo revolucionário em curso. Se já foi condenado, se não foi condenado, não foi condenado. As filhas ainda acham que é engraçado, o pai ter assaltado com as nagas e aquilo que roubava era de todos, etc, etc, etc. E nós percebemos que esta extrema-esquerda e esta esquerda que existe em Portugal está subvertida, porque temos extrema-esquerda no Parlamento, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e depois temos um centralão ali no meio, socialista, e não nos podemos esquecer que, e eu não era vivo, porque eu nasci em 76, por isso sou filho da Revolução, mas que o PSD, quando saía à rua depois da Revolução, dizia para um melhor socialismo, o caminho é a social-democracia. Portanto, sempre estiveram juntos e o caminho foi feito por ambos. O romance todos os romances têm aquela parte dramática,
e a direita, e Portugal ficou órfão em 1982, quando aqui no Conselho de Louros, em Camarate, a esquerda assassinou Adelina Mar da Costa e Sá Carneiro. E para mim continuará a ser um atentado. Já foram criadas comissões e comissões de trabalho na Assembleia da República para tentar perceber o que é que ali aconteceu naquele dia 4 de dezembro de 1982, e nunca nada foi explicado do que aconteceu, mas ali foi claramente o revés de qualquer processo democrático que tentassem implementar em Portugal. Era a ascensão ao poder, anos mais tarde, de alguém que, enquanto exilado, tinha pisado a bandeira de Portugal e cuspido na nossa pátria. Alguém que é o pai do socialismo em Portugal, alguém a quem fazem homenagens constantes e que é um dos principais responsáveis da forma vergonhosa como fizeram a descolonização. Falo de Mário Soares e de Almeida Santos. São os pais da descolonização e que têm tanta responsabilidade em tudo o que aconteceu, na forma vergonhosa que tratámos os nossos compatriotas, aos chamados retornados, os expoliados de Angola, os expoliados de Moçambique, e que aqui no Conselho de Louros tanto têm de tradição, porque muitos deles ficaram nas imediações do aeroporto, porque não tinham para onde ir, e foram criando bairros que ainda hoje existem, zonas como Camarate, Túnis, Apelação, Sacavém, Moscavide, onde as pessoas foram ficando dada a proximidade do aeroporto, e que ainda hoje, enquanto vereador, andamos aqui a aprovar o licenciamento da habitação desta gente que há 48 anos não só foi expoliada, roubada, maltratada, ficou na altura, muitos deles com os contentores alojados ao lado do padrão dos descobrimentos, que entretanto alguém queria destruir, numa zona que foi a primeira exposição internacional que aconteceu em Portugal, do mundo português, e que queriam, também há pouco tempo na Câmara Municipal de Lisboa existiam propostas para destruir os brasões de Belém e tentarmos matar a nossa história e esconder a nossa história. Nós não queremos esconder o 25 de Abril, e eles tentam esconder esta nossa história. Reparem, os tiques daquilo que eles criticavam continuam a existir. Nós tivemos há uma semana, Santos Silva, na Assembleia da República, a interromper pela primeira vez na história um deputado da Nação para o criticar e corrigir, segundo ele, o discurso de André Ventura sobre quando afirma, e não falando agora do tema em concreto, mas quando afirma que não podem existir e que na Assembleia da República nunca existirão, segundo Santos Silva, responsabilidades coletivas. E eu achei aquilo fantástico quando este mesmo Santos Silva é alguém que afirma que gosta de malhar na direita, mas isso já estamos habituados da conversa deles, mas são os mesmos que assistiram impávidos e serenos no último mandato aos portugueses a serem achincalhados na Assembleia da República como os colonizadores e como tratados de uma forma que só envergonha a dignidade de quem lutou pelas nossas terras, e concordo com a designação que o Bruno diz: abandonámos as terras e vendemos o povo. Têm sido 48 anos, que olhando aqui para o município de Louros, dando isto como exemplo, nós em Bucelas continuamos a ter zonas que não têm água potável e que tudo isto tem sido tratado da forma como a malha urbana foi manchada, a forma como as pessoas foram recebidas. E nós temos vivido estes 48 anos de forma simpática e que levamos tudo a bem. Cantamos o Grande La Vila Morena, mete-se os cravos à janela, como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem existido umas FP 25 de Abril, que demonstram o estado a que chegámos. Alguém que depois foram condecorados, depois das atrocidades que fizeram, dos crimes que cometeram. E é verdade que na altura também existia o outro lado da barricada.
É verdade que também existia o MDLP, é verdade que existia a ação, a reação, mas reparem a disparidade e a forma como quase que o facto de sermos de direita nos faz fascistas, salazaristas e todas essas istas que eles apregou, quando quase com 50 anos de pseudo-democracia, eles votam contra um vice-presidente da Assembleia da República porque não concordam que alguém que na sua altura de juventude pertencia a um movimento, uma ideologia talvez um pouco mais radical, de direita, etc., não possa representar a nação. É esta mesma Assembleia da República que condecorou alguns capitães de Abril que nunca deveriam ter sido condecorados, que condecorou Hotel Saraiva de Carvalho, que recebe com pompa e circunstância alguns trabalhos à pátria. É esta mesma gente que vota contra, como votou contra aqui, como votou contra na Assembleia da República, homenagens a Marcelino da Mata. É esta gente que não tem noção histórica do que anda aqui a fazer. E são estes tipos que cada vez são menos, não é? Porque eles ali já... Eles há umas semanas atrás diziam que o Chega era André Ventura mais 11 a bater palmas. Depois perceberam que nós temos feito intervenções, obviamente mais nervosas as primeiras, é a primeira vez que se fala, é a primeira vez que se está presente no plenário, mas creio que, de forma geral, há uma coisa que já ninguém nos tira. Somos o único grupo parlamentar, já todos falaram, somos o único grupo parlamentar que já todos apresentaram projetos de lei. Alguns deles estão lá há 20 anos, nunca falaram uma vez, nem um projeto de lei apresentaram. Eles já perceberam que nós viemos para fazer diferente. Ora, nós temos responsabilidade, enquanto eleitos, representantes, militantes do partido, de não deixar cair o 25 de Abril. Por muito que eles achem surpreendente isto que nós estamos a dizer. Nunca devemos esquecer o que eles fizeram, a forma como espoliaram, a forma como roubaram, a forma como venderam uma imagem de uma nova Portugalidade que destruíram. Nós chegamos a uma altura que foi preciso existir o Euro 2004 para que um brasileiro chegasse a Portugal e dissesse para tirarmos as bandeiras da gaveta e as meter nas varandas para termos orgulho na nação. Porque até aí, ostentar os símbolos nacionais era fascismo. Quando não respeitamos os nossos símbolos nacionais, não é preciso dizer mais nada. Foi preciso que isto acontecesse em 2004. Ainda continuamos, somos um país de imigrantes, é verdade, mas temos tanto medo de nas escolas ensinar a nossa história, temos tanto medo de ajudar os nossos imigrantes a educar os seus filhos com cultura portuguesa, que eu sei que todos nos vamos rir com isto, ou nos rimos quando vimos os imigrantes a chegar de férias, porque eles ostentam com orgulho os símbolos nacionais, mas a falta de conhecimento que a pátria lhes deu é tanta que eles ostentam o símbolo da Federação Portuguesa de Futebol como sendo o escudo e a esfera do meu lado. E nós temos vontade de rir muitas vezes, mas isto só demonstra aquilo que foi feito de uma ideologia de esquerda nas escolas, onde os livros de história ocultam verdadeiros nomes da história portuguesa, ocultam o 25 de novembro, não querem falar dos factos históricos e tentam vender uma imagem de que depois do Adeus, o Área dos Santos, e nós temos sido... A nossa cultura, a nossa história tem sido deturpada, tem sido violada nos últimos anos. Reparem que... e tornou-se um negócio. Os poemas à volta de Abril, e estas coisas todas à volta de Abril, porque soa sempre bem. Imaginem agora nós vermos as notícias hoje à tarde que o Zelensky, entretanto, meteram todos nos cravos azuis e amarelos, entraram por uma escova dentro e o Putin se rendeu, e o quadro caiu, o Putin a tirar o quadro no Kremlin, e entraram no Chaimite e direito. É espetacular. Não? Uma tipa das Pussycat Dolls, não é? Não é Pussycat Dolls, é qualquer coisa. Foram Pussy Riot.
que de repente tira o sutiã e faz qualquer coisa do Putin, isto daqui a uns anos é romance e é bonito e nós todos vamos achar fantástico e maravilhoso. E aquilo que fizeram durante estes anos tem sido isto, tem sido vender esta ideologia de que os comunistas nas câmaras municipais são fantásticos e gerem de uma forma brilhante, que o socialismo é o caminho. Meus amigos, e a Constituição continua a dizer que somos um Estado socialista, e a Constituição só em 1982 é que retirou, é que saiu da Constituição o Conselho da Revolução, e foram alimentando esta máquina de propaganda partidária enquanto conseguiram. Nós temos muita responsabilidade de fazer educar as nossas crianças, os nossos familiares e de explicar que nós sermos antissistema. Tantas vezes me perguntam isto e os jornalistas têm sempre a curiosidade de dizer o que é isto, ser antissistema. É também esta manipulação de informação. Nós estamos numa fase em que políticas de direita e ser defensor dos símbolos nacionais e da nossa terra não pode fazer de nós algo que o Tribunal Constitucional ainda pondera se nos vai legalizar ou não. Porque é a subversão de todos os valores. Aquilo que eles defendem feito ao contrário. Nós estamos numa fase em que a Assembleia da República vai ter de ponderar seriamente se faz ou não faz sentido nós termos as nossas Forças Armadas mais fortes. E se faz ou não faz sentido que o regime militar obrigatório possa regressar. Mesmo que seja dentro de outra visão, de uma forma diferente. Temos exemplos no mundo moderno em que o ir à tropa hoje em dia já não é uma perda de tempo. Existe forma de compensação curricular para os mais jovens. Faz sentido estarmos na NATO? Claro que faz. Mal estaria se não estivéssemos hoje em dia. O que é que nos acontecia se não estivéssemos na NATO? Agora, faz sentido estarmos na União Europeia? Faz. Mas nós somos claros e a nossa pertença à família europeia do ID demonstra o caminho que queremos seguir. Nós defendemos uma Europa de nações fortes, em que consideramos que se todas forem fortes, com a sua essência, as suas tradições e a defesa dos seus princípios, todos juntos podemos fazer algo. Também somos contra o centralismo de Bruxelas, obviamente. E não queremos perder as nossas fronteiras e não queremos perder os nossos direitos. São mais de 900 anos de história, uma história de honra. Cometemos erros? Claro que sim. Em 900 anos, de certeza que temos muitos erros históricos. Mas mesmo esses erros, temos que os perceber para não os voltar a corrigir. Portanto, concluindo, dizer-vos que da minha parte, também não conseguiria, porque estou em Lourdes, não queria esconder, que não esquecerei o 25 de novembro. E aqui também não era fácil, porque eles fazem questão de o enfocar constantemente. Mas que até acredito nos valores da liberdade do 25 de novembro. Mas há uma coisa que ninguém me tira na cabeça. O 25 de novembro foi traído na noite de 25 de novembro. Já estava traído. Desculpa, de abril. O 25 de abril foi traído na noite de 25 de abril. Mas sabem que o 25 de novembro também acabou por ser traído. Porque todos aqueles que fizeram 25 de novembro, e existe uma tarja que eu costumo até utilizar na comunicação, que eu faço para o 25 de novembro, quando a tarja no funeral daqueles que tombaram, no 25 de novembro, existia uma tarja que dizia: o vosso sacrifício não terá sido em vão. E eu espero que nós no Partido Chega tenhamos a responsabilidade de assumir o papel dessa tarja, ou seja, existiu traição também ao 25 de novembro. E a traição é tão clara que ainda hoje não é feriado nacional, que ainda hoje não é invocado na Assembleia da República, que ainda hoje eles não aceitam. Nós temos a responsabilidade de perceber que os valores de abril tinham significado para a nação, foram traídos a 25 de abril. Foi preciso fazer um 25 de novembro para tentar repor alguma justiça histórica, ideológica e de respeito para com a nação.
que o 25 de novembro acabou por ser traído também, com tudo o que aconteceu a seguir. Uma das grandes traições ao 25 de novembro é claramente a morte de Sá Carneiro e Linda Mar da Costa. E a Mar da Costa era o alvo do atentado, e precisamente por uma ligação ao 25 de Abril, porque era ele o ministro responsável pelos assuntos do ultramar, e era ele que estava responsável pelo fundo militar do ultramar que tanta gente interessava naquela altura. Portanto, aproveitem o feriado de segunda-feira, não se envolvam em comemorações. Já não é necessário o uso de máscara, mas existem coisas que implicam contágio. E, portanto, que voltemos às nossas casas, às nossas terras e junto dos nossos amigos a perceber que vivemos num país fantástico, com uma história de mais de 900 anos, que a história não se escreveu a partir do dia 25 de Abril, que é uma página da história, mas não passa disso. É uma página, só passa a ser mais do que uma página ou um capítulo se nós lhe demos essa importância. E o 25 de Abril não tem direito de ter a importância que o Estado, a nação e os portugueses lhe têm dado. Obrigado.